E por que a robótica é importante? Então, agora eu vou mostrar para vocês dois exemplos aí de robôs, no qual a gente fala que tem esse robô que é chamado de PR2. Ele não só tem a base móvel, como ele também tem manipuladores, ok? Então aqui no primeiro vídeo, gente, vai mostrar um manipulador, o PR2, o robô, ele vai resolver o maior problema da humanidade, que é pegue minha cerveja. Então é o seguinte, o usuário pode escolher qual cerveja que ele quer da geladeira, que o PR2 vai lá na geladeira e, usando então o sistema de visão, vai pegar qual que é a cerveja e vai levar para o usuário. Ok? Só um detalhe que a velocidade do vídeo aqui está 6x, ok? Então, ele demora um tempo processando. Então, não é tão rápido igual parece. A cerveja está na geladeira. Então, olha só, o robô, gente, ainda vai fechar a porta. Olha só que legal. Ó. E aí ele vai andando no ambiente e o outro tem que tomar a cerveja do robô. O robô queria tomar a cerveja. E o robô também pode abrir a cerveja. Então o robô pode ter a câmera infravermelha e poderia olhar isso. Aqui é o outro vídeo. Já esquentou, né? Então aí o robô pegou a cerveja. Mas isso é vídeo, né, gente? A gente não sabe quantas vezes ele errou. E uma outra utilidade é que a gente pode colocar robô também para jogar sinuca. Então agora os alunos não precisam mais ficar no DA jogando sinuca e podem estudar. A ideia é que os robôs vão jogar sinuca e vão ser melhores, então, que a humanidade, para os alunos pararem de jogar sinuca. Tem, até a área de inteligência artificial. Então aqui o outro vídeo está mostrando então o PR2, ele joga sinuca, gente. Para quem não sabe, você tem que pegar a bola branca e dar uma tacada só na bola branca e ela tem que empurrar as outras bolas. Então está aqui o software processando para saber qual bola que ele vai jogar para onde. E aqui ele errou, ele está com a bola branca na caçapa. Aí aqui já está acertando. Então, daqui a pouco vocês vão ver na ESPN torneio de robôs jogando sinuca.
Aí, tá vendo aí? Esse aí não fez sino com 2, 3 no DA, tá vendo? E o robô acertou. Então, no nosso laboratório aqui no FMG, o VerLab, a gente tem outros robôs. A gente tem o DocBot, a gente tem o TurtleBot, tem outro robô, temos o quadro rotor aqui, ok, gente? Então a gente é bem equipado para poder fazer experimentos, não só simulados, como também experimentos no mundo real, ok? O Player, gente, então ele tinha sido projetado apenas para plataformas que não tinham braços. E aí então depois vem o ROS, que permite essa manipulação com manipuladores, e o ROS também facilita multiprocessadores, ok? E o ROS também tem um conjunto de bibliotecas para tanto navegação, localização, da parte aí mais nova de robótica, para então a gente poder implementar algoritmos e outros usuários poderem usar. A ideia, por que eu vou usar o ROS? Então a ideia está aí, para não reinventar a roda. Se alguma outra pessoa já fez um software que é útil, você não precisa reinventar a roda, ok? Certo? Como é que eu instalo o ROS? Então você pode pegar o ROS aí na página dele, que é o ros.org, e instalar. Aí você pode rodar aí o sistema operacional que quiser, qual Linux você quiser, aí tem o Ubuntu, OpenSUSE, Gentoo, Windows. Aqui eu estou rodando o Ubuntu, ok? E aí na página tem a instrução como instalar, ok? O ROS, ele possui então um sistema de arquivos. O primeiro, que é um conjunto de arquivos, a gente tem o que a gente chama de pacote, que é o inglês package. Então ele vai ser um diretório com vários executáveis. E se eu tiver um conjunto de packages, a gente fala que é stack, que seria pilha, que seria um conjunto de pacotes. Igual lá em Java você tem pacotes, aqui a ideia é a mesma, também tem um conjunto de pacotes, ok? Agora a parte importante, o ROS ele tem uma abstração. Então, ele define 4 conceitos. O primeiro conceito é chamado de nó, o segundo é de tópicos, o terceiro é serviços e o quarto é mensagens, ok? Então, eu vou explicar cada um deles. O nó, ele é um programa. Então, ele é um executável do sistema. Então, é um programa que você faz, ou então uma thread, ok? Então, é um aplicativo que você faz para rodar. E aí, ele pode comunicar com outros programas, ok? Utilizando a interface de tópicos e serviços. E então eu posso ter um sistema rodando, idealmente ele vai ter vários programas rodando, então ele vai ter vários nós. E cada nó ele executa, ele é independente do outro, ok? O topic é a parte de comunicação. Ele é um método utilizado para a gente fazer troca de mensagens entre os nós. Ele utiliza um modelo aí de rede que é chamado de Public Subscriber, que seria o seguinte, seria igual o modelo de você está procurando um apartamento para alugar e tem um conjunto de pessoas que querem alugar o apartamento. Então, o que você faz? Você posta no jornal e aí as pessoas vão lá no jornal para lerem e quem quiser vai e posta anunciando. Então, o jornal seria tipo um lugar para olhar essa informação. No Public Subscriber é a mesma coisa. Você pode ter um mural e tem certos nós que vão postar as mensagens lá. E os outros nós que tiverem interesse naquele tipo de mensagem vão no mural buscar aquela informação. Ok? Esse tipo de comunicação é assíncrono, ou seja, não tem atemporal. E eu posso utilizar então o modelo de 1 para muitos. Eu posso ter um dado de um sensor, por exemplo, o laser, e vários aplicativos podem ler o dado daquele sensor. Ok? Que cada aplicativo pode utilizar aquela informação para alguma coisa diferente. Mas esse tipo de comunicação você não tem confirmação. Você vai lá e lê a informação, mas você não tem a confirmação de que o outro nó escreveu. Então, para você ter o outro tipo de comunicação com confirmação, tem o que a gente chama de serviço, que utiliza então o modelo Request Reply, ou seja, um nó pede uma informação e o nó que tem a informação devolve o que foi pedido e aí você tem a confirmação, ok? Então, isso seria a comunicação com confirmação. E seria um modelo de comunicação, então, 1 para 1, ok? Então, a gente tem esses dois tipos de paradigmas de comunicação. 1 para 1 sem comunicação e 1 para 1 com confirmação. Dependendo do que você quiser utilizar, você escolhe. Você vai usar o tópico ou o serviço.
E a mensagem que eu vou mandar, então, é a mensagem. Então, a mensagem ela vai ter que ter um conteúdo. Então, a gente descreve o que é o conteúdo definido aí na mensagem, ok? A mensagem, por exemplo, pode ser inteiro, pode ser dado do sensor, pode ser ponto flutuante, pode ser double, pode ser string, ok? Aí vai depender do aplicativo. E o nó tem que entender aquilo, então tem que estar definido qual que é o tipo da mensagem. Então, quando você escrever um aplicativo por ROS, você vai ter um conjunto de nós executando algumas tarefas e eles se comunicam. Para você poder ver qual nó está comunicando com outro nó, a gente então utiliza uma ferramenta que é chamada de RX Graphic, que mostra o grafo de execução. Então, aqui na figura eu tenho um grafo de execução que vai mostrar, dado que eu tenho um teclado, eu vou então controlar um robô usando o teclado e vai mandar comandos para o meu simulador, que é o Stage ROS. O Stage ROS vai então mandar dados para o meu, aqui a AMCL, eu vou falar disso daqui a pouco, que é um algoritmo para localização. Vai fazer a localização do robô e vai mandar sair daqui então para eu simular um robô. E aqui também eu posso utilizar o serviço de um mapa. Então a ideia aqui é que eu posso então ver o grafo de execução de um aplicativo no robô utilizando essa ferramenta. Então eu tenho os nós, que são as bolinhas, o tipo da mensagem, e aqui em cima vem falando, e eu posso ter essa comunicação usando topic ou service, ok? Quando eu vou executar o ROS, o que acontece? Eu vou ter então, o ROS vai ter um servidor central que é chamado de master, ok? Que toda vez que eu começar um aplicativo, ele vai comunicar com esse master para saber quais nós já estão sendo executados. E aí o master vai avisar para os outros nós qual que é o caminho do TCP para poder depois fazer a comunicação par a par, ok? Então eu preciso aí, inicialmente só desse raw master aqui para estabelecer a comunicação entre os nós. E ele serve para estabelecer a comunicação desses nós que está nesse grafo aqui. A pergunta é se é a mesma lógica que usa as placas XBee e Zigbee. Aqui a lógica XBee e Zigbee serve para comunicação de rede sem fio. Mas eu tenho definido, posso ter protocolos que são par a par, totalmente distribuídos. Eu não preciso ter um controle. Aqui nessa metodologia de comunicação, eu tenho um nó central que é o master. Ok? Então tem essa diferença. O ROS Master ele serve então só para estabelecer a comunicação entre os nós inicialmente, ok? Depois a comunicação fica toda distribuída. O ROS então ele possui um conjunto de comandos, por exemplo, para sistema de arquivo. Eu vou ter o ROSPEC e o ROSStack para inspecionar pacotes e stacks. Aí eu vou ter, por exemplo, no Linux eu tenho o comando cd para mudar de diretório, que chama no ROS de ROScd. O ROSLS é o equivalente ao ls do Linux, que é para listar o conteúdo do arquivo. Eu tenho o comando ROSCreatePackage para criar pacotes. E o ROSCreateStack para criar para criar a pilha. O ROSDeep ele serve para você instalar dependências de pacotes. O ROSMake serve para você então, compilar o pacote. E tem o ROSWTF. Alguém sabe o que é WTF? Em inglês seria what the fuck? What the fuck? É isso? Ele serve então para a gente depurar o sistema. Então ele mostra erros e avisos do sistema, ok? Outro tópico que a gente tem é o RX Dependence, que vai mostrar a estrutura de dependência de um pacote. O primeiro comando que eu executo no ROS, então, é chamado de ROSCore, que é o que vai executar, então, o nó master e para todo o resto funcionar. O ROSMesh serve para mostrar a estrutura de dados. E o comando ROSRun, que é um comando muito importante, então ele serve para executar um nó. Então, eu vou criar o software por um nó, vou compilar, depois para eu chamar, eu chamo o comando ROSRun, ok? No final da minha palestra, eu vou mostrar exemplos disso, ok, gente? O ROSNode, ele serve para mostrar as informações dos nós. Se eu tiver que fazer ROSRun várias vezes, vai ficar difícil. Então, eu posso querer escrever um script.
Então, eu posso fazer, existe um modelo de um script, que é um modelo XML, para eu fazer, executar vários ROS run, e esse arquivo, então, é chamado de launch. E aí eu executo o ROS launch para executar um conjunto de ROS run, ou seja, para começar o meu sistema executando vários aplicativos, ok? O ROS topic. O ROS topic serve para mostrar o que tem no tópico. O ROS param, então, define os parâmetros que eu estou rodando. O ROS service mostra quais serviços eu estou executando. E o ROS bag é uma ferramenta muito útil que ela faz a parte do log. Então, ela escreve tudo que você está fazendo, ela joga para um arquivo log, e depois, se você quiser refazer seu experimento, você pode. É possível você andar com o robô no ambiente, salvar num log, e depois você executar todo o experimento de novo, usando só o seu robô e o simulador. Então, você usa o mapa que você tem do ambiente real, você cria esse mapa, e depois no simulador você usa esse mesmo ambiente. Então, é útil porque aí os alunos podem utilizar tipo laboratório, você não precisar ficar pedindo para usar o corredor. Ok? Para eu verificar, então, o que está sendo executado, eu utilizo a ferramenta RxGraph. Outra ferramenta aí que é para ver o robô andando é chamado de RViz. Esse RViz é uma ferramenta para a gente poder ver a visualização 3D. Ok? E aí ele pode mostrar o mapa, nuvem de pontos, ou imagem de câmeras, e também ele mostra a orientação do robô, chamado de pose. O RxBag, então, serve para a gente poder utilizar o que eu falei do log, utilizando o ROSBag. Então, eu posso gravar os experimentos e depois executar no computador o mesmo experimento, ok? Hoje, então, por exemplo, para depuração. E o RxConsole serve para mostrar algumas mensagens se você quiser depurar o que está acontecendo. Eu tinha falado para vocês então, que tinha 3 ferramentas, né? O Player, o Stage e o Gazebo. Então aqui, gente, tem a telinha do Stage, que é um simulador 2D, ele é open source, e ele serve para a gente, então, fazer simulação com um time de robôs, ok? E ele pode ser integrado ao ROS. Então, você escreve um código para andar com um robô no ROS, se tiver um time deles, você então pode simular utilizando o Stage. Eu vou mostrar daqui a pouco como utilizá-lo. Quão próximo do mundo real é a simulação do mundo virtual? Então, o ROS, você pode utilizar mapas do ambiente, então ele é bastante real, ok? Mas, por exemplo, aqui na simulação o ambiente vai ser estático, não vai ter ninguém, se bem que alguém andando. Outra coisa que o simulador não tem, por exemplo, é a parte de rede sem fio, que pode variar. Aqui vai ser constante. Então, ele tenta ser perto do mundo real, mas nem sempre é igualzinho. Ok? O outro simulador que a gente tem é o Gazebo. Ele é 3D e ele serve, por exemplo, para simular atrito ou até mesmo para fazer para um robô pegar um objeto. Ok?